queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira videoaula. Falaremos hoje sobre memória principal. A memória principal é uma memória básica de um sistema computacional, consistindo em uma coleção de registradores numerados consecutivamente. Então, a memória principal é considerada como uma memória básica. Essa memória básica nada mais é um conjunto, uma coleção de registradores numerados, o que conhecemos como endereçados. É na memória principal que são armazenados os programas e os dados destes programas, que serão executados pelo processador, o qual busca instrução por instrução. O termo aqui que falamos agora, de pegar só uma caneta, o termo que a gente fala sobre armazenamento, né, só um minuto, quando a gente fala sobre armazenamento de programas, a gente está falando de armazenamento em tempo de execução, tá? Porque é quando o programa é armazenado na nossa memória principal, na nossa memória RAM, tá ok? O armazenamento constante ou permanente desses programas, obviamente, ela é realizada lá no nosso disco rígido, né? No nosso disco rígido, ou no nosso HD, tá? Então, quando a gente fala que a memória principal que são armazenados os programas, os dados desses programas, a gente está falando em tempo de execução. Quando é acionado pelo sistema operacional, pelo SO, através da chamada, a system call, que é a chamada de qualquer programa, esse programa ele é levado a ser executado, armazenado na nossa memória principal, tá? E ele é processado pelo nosso processador, conhecido como CPU. Tá ok, pessoal? Então é isso. A memória principal, eles são armazenados esses programas e os dados desses programas que são executados pelo nosso processador, o qual busca instrução por instrução. Então, automaticamente, esse programa está armazenado de forma constante ali dentro do nosso HD. É feita uma chamada através do sistema operacional, através de uma system call. System call chama esse programa e esse programa ele é executado. Então, ele é armazenado de forma temporária, tá? Na nossa memória RAM, e ele é processado pelo nosso processador, pela nossa CPU. Bom, de modo geral, a memória principal ela possui um espaço de endereçamento, conhecemos como espaço de endereçamento. E esse espaço de endereçamento ele é representado por tamanho em bits, né, o seu endereço. Então, por exemplo, a gente tem um espaço de endereçamento para endereçar 62 bits. Tá? E esse 62 bits ele é representado, a gente quer representar qualquer palavra desse espaço de endereçamento de 62 bits. Então, qualquer palavra que seja, será endereçada nessa memória no intervalo de 0 até a 2 elevado a 64 menos 1, tá? Que vai dar 62 bits de espaço de endereçamento aqui de memória na nossa memória RAM, tá? Que é uma memória temporária. A memória é conhecida como uma memória temporária, tá? É uma memória volátil. Bom, o espaço de endereçamento pode ser subdividido em espaços distintos. Como assim, professor? Então, eu tenho um espaço lá na memória, só que esse espaço de memória, ele pode ser subdividido. Então, eu posso subdividir, colocar um espaço lá na memória, justamente para o sistema operacional. Posso colocar um espaço na memória, subdividido pelos programas de usuário. Posso ter um espaço lá na memória, subdividido lá pelos dispositivos de entrada e saída. E eu posso ter um espaço na memória lá, alocando as pilhas dos sistemas operacionais, tá? Então, basicamente, essa imagem aqui, ela representa basicamente como é subdividido esse espaçamento de memória. Então, temos um local específico reservado para o sistema operacional, pelo nosso próprio SO, vai consumir lá um espaço de endereçamento de memória,
Eu tenho um espaço de endereçamento de memória reservado, né, especificamente para meu usuário. Tenho um espaço especificamente para tentar armazenar nossas pilhas dos sistemas operacionais, tá? E eu tenho aqui especificamente, por exemplo, um espaço na memória também, que ele pode ser um apontador, né? Um apontador para uma pilha. Então, por exemplo, pode ter um apontador, um endereçamento de memória aqui, que na verdade ele aponta para um outro espaço de memória, tá? Então, funciona aqui lá na programação como um apontador. Tá? Então, eu posso ter também no meu espaço, no espaçamento de memória, eu posso ter lá, por exemplo, um espaço reservado na minha memória justamente para fazer um apontador, né? E esse apontador ele é responsável por apontar um outro espaço dentro dessa mesma memória. Tá ok, pessoal? Então, seria basicamente isso a memória principal. Preview.